E aí, meu amigo, você está satisfeito com a quantidade de impostos que você pagou e continua pagando, obviamente, porque a gente nunca para de pagar, em tudo a gente paga imposto nesse país? Pois bem, fique feliz com o resultado, mais um recorde batido por nós brasileiros. Pois é, meu amigo, a carga tributária oficial subiu para 32,32% do PIB em 2024. E eu vou explicar neste vídeo por que isso é uma enganação. É muito pior do que esse cenário, mas serve de parâmetro de qualquer forma para a gente mensurar o tamanho do buraco tributário em que nós estamos metidos, o tanto que o governo nos rouba diuturnamente através dos impostos. E olha só, o pessoal está divulgando isso aqui como o maior patamar em 15 anos. Olha, tá aqui, ó, Poder 360, esse é o maior patamar em 15 anos. Aí eu venho o pessoal da Folha também e fala que esse é o maior patamar em 15 anos. E aí, é claro, você pensa, né? Pô, então 15 anos atrás, 16 anos atrás, o patamar foi maior, a carga tributária no Brasil já foi mais elevada, né? Não, meu amigo, isso aqui é a série histórica. A série histórica tem 15 anos apenas. Então, olha só, aqui o pessoal da Veja colocou do jeito certo, noticiaram do jeito certo. É a maior carga tributária da história, da nossa série histórica. A gente não sabe antes desses 15 anos, não era calculado antes disso. Desde que começou a ser calculado, é o maior patamar, sendo que isso vem subindo de forma geral, um aumento de 2 pontos percentuais em relação a 2023, uma coisa assustadora de fato. Vamos conversar então sobre esse tema, analisar em mais detalhes esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês, R$ 7,99, você que escolhe e você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, primeiro eu vou mostrar os números, depois eu vou explicar por que isso aqui é enganoso, é muito pior do que o que parece. Então, esses dados foram divulgados ontem, sexta-feira. Estou gravando este vídeo na noite do sábado, dia 29. São dados do Tesouro Nacional, logo os dados oficiais do governo nesse sentido. Em 2023, a carga tributária estava na casa de 30,26%. E agora subiu para 32,32%, uma alta bizarra, brutal, de 2,06 ponto percentual ou pontos percentuais no intervalo de 12 meses. É uma alta considerável de fato e, obviamente, a gente sabe que o governo criou mais impostos no ano passado, é típico do governo Lula. Então, o ano de 2024 foi piorado nesse sentido e tem outros fatores também que entram nessa história, porque essa arrecadação é em reais, obviamente, esse roubo do governo do nosso dinheiro via impostos é em reais. Só que, veja, por exemplo, né, produtos aqui que são importados em dólar, o que tem o dólar como referência, ficaram muito mais caros em reais. O valor deles em dólar, a mesma coisa, só que em reais eles ficaram muito mais caros no ano passado. O dólar chegou a bater 6,30. O que acontece? Para esses produtos que tiveram um preço artificialmente elevado por causa do câmbio, a arrecadação com PIS, COFINS, com IPI, enfim, com esses itens, fez com que a arrecadação nominal ficasse mais elevada de maneira geral. O preço subiu nominalmente, a arrecadação é em cima disso aqui, logo, mais impostos foram pagos só porque o dólar ficou mais valorizado em relação a esses produtos. Também tem aqui o retorno do PIS e COFINS para o diesel e para o gás de cozinha, mais imposto sendo retomado pelo governo Lula, então isso aumentou de forma geral a arrecadação. Também teve aqui, né, o aumento da arrecadação de tributos de renda, lucro, ganho de capital, aquele negócio da tributação dos fundos exclusivos e offshores também, né? O aumento substancial no imposto de renda retido na fonte e na contribuição social sobre o lucro líquido, um pouquinho de aumento também de forma geral. O ICMS subiu pra caramba e vai continuar subindo, as alíquotas estão subindo, importante frisar, né? Mas agora, de maneira geral, o que a gente considera aí, né? Esses 15% aqui, 15%, né? Esse pior patamar em 15 anos, isso que eu queria falar, representa uma tendência que vem se mantendo. E vamos lá, não é só o governo Lula, tá? Todos os governos
de uma maneira ou de outra, acabam aumentando o tamanho do Estado. Essa é a verdade. Ah, mas eu votei no Bolsonaro lá atrás. Eu não votei nele para diminuir impostos, achando que ele fosse diminuir impostos. E até cortou. Essa é a verdade. Mas nunca foi a minha expectativa. Nunca foi isso que eu esperei. Eu não espero isso de político, que ele reduza a máquina. Pode acontecer, um milagre qualquer disso acontecer, mas não é a minha expectativa. Não é o que eu de fato espero. Eu esperei que o governo crescesse mais devagar no governo Bolsonaro, o que de fato aconteceu. E vejo na prática, né, pela lógica e olhando a prática de forma empírica, que o governo cresce mais rápido com a esquerda, mas sempre vai crescer, o Estado sempre vai avançar na direção do trabalhador, do produtor, do cidadão, daquele que realmente cria riqueza para a sociedade, né? O Estado sempre vai depenar essa galera, é um fato, e tá aqui exatamente, né, o que acontece, e na prática a gente vendo isso em números. A gente pode olhar também aqui, né, tem gráfico disso, eu acho? Não sei, vamos ver, vou tirar aqui da tela escura para ver se tem, aqui é a Folha de São Paulo, né, aqui que vai ter o gráfico, vamos ver se tem algum gráfico aqui aparecendo da... infelizmente não tem nenhum gráfico para a gente ver, mas não faz muita diferença. A verdade é que estamos no pior patamar da série histórica. O pessoal da Veja noticiou certinho isso aqui, o resto do pessoal ficou passando pano nesses dados. Ainda assim, esse patamar é enganoso. Por quê? Como que é calculada a carga tributária? Aqui dá para perceber exatamente como que o cálculo é feito. O governo pega todos os tributos arrecadados, tudo que foi cobrado a título de impostos, taxas, contribuições, coloca tudo isso numa mesma conta e divide esse patamar, esse montante calculado, divide isso pelo total do PIB, o valor do PIB em reais. Então, dividindo um pelo outro, tem-se a carga tributária. Multiplica isso por 100, você tem um valor percentual. Então, deu 32,32%, o que em tese significa que o governo tributou, tirou 1/3 praticamente de tudo que foi produzido na sociedade via impostos. Tem um problema sério nessa história aí. Qual que é? O problema não é tanto do numerador, o número que está em cima da fração, porque o governo, são dados oficiais do governo de arrecadação, isso aqui é um dado até público, né? Agora, o denominador que é o problema, que é o PIB, porque o cálculo do PIB é muito equivocado. Ele leva em consideração gastos estatais, por exemplo, o que não faz o menor sentido na prática. Deveria se levar em consideração apenas o que foi produzido pela sociedade, não o que o Estado gastou. Então, se você considera que o PIB é artificialmente elevado por causa disso, por gastos estatais serem considerados nessa história, você chega à conclusão de que o denominador é menor, logo o denominador real, logo a carga tributária tem que ser maior. O resultado dessa fração vai ser superior, sei lá, 50%. Não é improvável, a gente já vê vários itens com uma alíquota de impostos muito alta, que aliás é outro engano que se faz em relação a isso aqui. O pessoal diz, né? Ah, o carro no Brasil tem 50% de impostos, porque o carro custa 100 mil reais e desse total, um carro aí X qualquer custa 100 mil reais e desse total 50 mil é o valor de impostos. Então, a carga tributária em cima desse carro é 50%. Olha o engano nessa história, não é assim que você tem que considerar, é assim que o governo quer que você considere, é assim que o Estado quer que você calcule. Tá errado isso aí, porque se o carro custa 100 mil reais com impostos, se você tira os impostos dessa história, o valor que sobra é o valor real desse carro, desse automóvel, 50 mil reais. Então, se o valor dele sem impostos é 50 mil e se o valor dos impostos é 50 mil, a carga tributária é 100%. Ao comprar um carro desses, um veículo desses, você está comprando dois. Na verdade, um fica para você e o outro fica para o Estado. E é dessa forma que nós vamos sendo enganados em relação a esse negócio de carga tributária, né? Meu amigo, os Correios seguem firmes na sua rota, no seu caminho para a bancarrota, para a falência. Olha que situação, meu amigo. Eu já tratei aqui em vários vídeos de problemas relacionados à insolvência,
prejuízos recorrentes na ordem de bilhões de reais ao ano, uma coisa assim completamente insustentável para qualquer empresa que seja, até mesmo para uma estatal. Algo que é o reflexo da péssima gestão atual da empresa, uma gestão totalmente política, voltada para atender a interesses de grupos de apoio do PT. Já fiz vários vídeos a respeito desse problema dos Correios aqui, que vão desde atraso de salários, atraso de pagamentos a prestadores de serviços e desperdício de dinheiro com marketing, propaganda, essas coisas, com agências envolvidas com escândalos de corrupção, enfim, tudo o que se pode esperar de errado de uma empresa, os Correios estão fazendo. E agora, meu amigo, de acordo com o sindicato que representa uma quantidade substancial de funcionários dos Correios, tem vários sindicatos que atuam no Brasil todo representando os funcionários da empresa. De acordo com alguns sindicatos, há atraso de pagamento no FGTS dos funcionários. Sim, essa é a situação atual dos Correios. Sabe aquilo que costuma acontecer com empresas que estão perto da falência? É isso que está acontecendo agora com a estatal. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. E essa é a situação, meu amigo, que os Correios se encontram atualmente. Quem falou desse problema aqui foram duas agremiações de funcionários, dois sindicatos, a Federação Nacional e o Sindicato de São Paulo. Então, o Sindicato de São Paulo é local, é quem de fato lida com as negociações dentro do estado de São Paulo, e a Federação Nacional é o guarda-chuva debaixo do qual essas pequenas agremiações, os sindicatos locais, se encontram. Então, o que acontece? De acordo com o que foi notificado por esses sindicatos, eles enviaram notificações para os Correios. Eles disseram o seguinte, que há um atraso considerável em dias do pagamento do FGTS. Por quê? Deveria ter sido pago no dia 20. O FGTS originalmente era pago no dia 7, há um tempo atrás, com as reformas do E-Social, a entrada em vigor do FGTS digital, isso migrou para o dia 20. Então o FGTS deve ser pago até o dia 20 de cada mês. Ou seja, o FGTS de fevereiro venceu no dia 20 de março. E foi esse FGTS que supostamente não foi pago pelos Correios. Então, o que acontece aqui de acordo com a análise da FENTEC, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores, e o SINTEC, que é o sindicato lá de São Paulo. Então, ambos enviaram cartas solicitando esclarecimentos a esse respeito, porque vários funcionários entraram em contato com o sindicato falando o seguinte, né, no momento em que eles entregaram essa carta aqui, essa informação. Então, os funcionários disseram que não havia sido feito o depósito ainda, algo que deixa todo mundo preocupado, obviamente, pelos motivos que eu falei. Isso tem cheirinho de empresa que está à beira da falência. Tudo bem que pode ter esquecimento, empresas esquecem mesmo de pagar o FGTS, é normal que aconteça. Então a empresa verifica depois ali nos seus relatórios, no seu acompanhamento, que não fez o pagamento dessa obrigação trabalhista, a empresa vai e quita, deixa tudo certo depois. Só que quando você tem uma empresa do tamanho dos Correios, do porte dos Correios, que é uma empresa atrelada ao Estado brasileiro, esse é o tipo de empresa que não se dá o luxo de atrasar obrigações trabalhistas, porque isso pode ter uma repercussão muito negativa na própria imagem pública da empresa e vinculada, como ela está ao governo, isso pode acabar até respingando no governo Lula, no fim das contas. É algo muito ruim para acontecer por mero deslize, por um equívoco da parte gerencial da empresa. Então, milhares de funcionários teriam afirmado que não receberam o FGTS no seu extrato, na sua conta do FGTS. Então, o pagamento não teria sido feito. Eles não falam quantos que foram, mas dizem que são milhares de funcionários. E aí, de acordo com o Elias Divisa, que é o diretor aqui, o presidente desse sindicato de São Paulo, os Correios
afirmaram que pagariam até segunda-feira, dia 31 de março. Então, os Correios se comprometeram a resolver a situação. Porém, os Correios deram uma nota ao pessoal aqui do Poder 360, falando que está tudo certo, os depósitos estão regulares, sendo realizados em total conformidade com a legislação, não há qualquer irregularidade nesse aspecto, né? E aí, quem será que está certo nessa história? E pois bem, não é o primeiro problema dos Correios. Deixo, né, o benefício da dúvida para a estatal. Pode ser que seja um equívoco, funcionários olharam errado, seja um problema no sistema do FGTS, enfim. Agora que há divergência nas informações, isso é evidente e a gente vai saber nos próximos dias, a gente vai ter certeza. O que não dá para não perceber, o que não dá para negar, para tentar esconder debaixo do tapete, é que os Correios estão enfrentando muitos problemas relacionados a questões financeiras nos últimos meses. Não apenas os prejuízos recorrentes, na ordem de bilhões de reais, em todo esse período do governo Lula. Impressionante. 2023 prejuízo, 2024 prejuízo, janeiro desse ano prejuízo, 400 milhões de reais, 300, 400 milhões de reais, se eu não me engano, né? Na verdade, quase 500 milhões de reais em janeiro de prejuízo, 3,2 bilhões no ano passado de prejuízo. Realmente, não dá para manter uma empresa com esses números. Por mais que ela seja estatal, monopolista do serviço de postagem, etc. Não dá para lidar com as obrigações do dia a dia. Aí o que acontece? Teve reclamação lá atrás de atraso no pagamento de salários, em Minas Gerais, se eu não me engano, e os Correios disseram que foi um problema no sistema, né? Um problema no sistema de pagamentos, já estamos normalizando. É um negócio meio crítico para ter problema no sistema, né? Mas enfim. Aí teve o problema lá das transportadoras, mais de 30, que falaram que iriam suspender os pagamentos, aliás, os transportes feitos aos Correios por falta de pagamento, porque não receberam o pagamento de janeiro ainda, meu amigo, né? Aí os Correios falaram que não, já estavam retomando os pagamentos, voltando a fazer, e disseram que foi um problema técnico. De novo esse papo de problema técnico. Pelo amor de Deus, é muito absurdo isso aqui, é uma justificativa, realmente, eu não tenho nem palavras para descrever. Então veja que os problemas estão se acumulando e meio que se repetindo. E a desculpa ladainha é sempre a mesma. Ah não, isso aqui é o sistema que deu problema. Estamos resolvendo. Tá tudo dentro da regularidade, tudo dentro dos conformes. Por que então esse pessoal está reclamando de não ter o FGTS depositado? Enfim, é um problema típico de intervenções governamentais políticas em uma estatal. Primeiro que nem deveria existir estatal, mas existindo que se contrate uma gestão técnica para a empresa. E convenhamos, olha só, estatal sempre é ineficiente, é um fato. Estatal sempre vai ter um caráter político envolvido, não adianta eu fingir que isso pode não acontecer, sempre vai ter. Mas ainda, levando isso em consideração, recorde-se que no governo Bolsonaro os Correios tiveram lucro em cada um dos 4 anos do governo, centenas de milhões de reais de lucro. A reversão nesse cenário, obviamente, se refere a uma intervenção política exacerbada com viés de esquerda, que é o que acontece hoje no governo Lula. É simples de entender, é intuitivo de perceber. Mesmo com todos os problemas inerentes ao estatal, o governo Bolsonaro conseguiu ter lucro. Então trata-se de incapacidade, de incompetência do atual presidente, que é um advogado indicado pelo pessoal do Prerrogativas, que tem uma moral enorme no governo Lula, sabe-se lá por qual motivo? É uma incompetência petista de maneira geral, porque foi o PT que indicou um cara que está quebrando os Correios de forma clara, de forma evidente. E eu tenho para mim, olhando o retrospecto dos cenários, não tem nada que indique que os Correios vão ter lucro daqui para frente. Tudo indica, é fácil prever isso, não é injusto afirmar dessa forma, que os Correios vão seguir atrasando obrigações, atrasando pagamentos, e mais gente vai ficar revoltada com a empresa a partir de agora, porque realmente a coisa está desandando por completo. Olha aí, meu amigo, tinha um tempo que eu não tratava aqui no canal do assunto educação, mas é importante, principalmente quando tem a mão do Estado envolvida, porque é aqui que nasce a doutrinação, é aqui que a mentalidade estatista é gestada,
Para que serve escola estatal? Que eu não falo escola pública, eu já expliquei isso aqui no meu canal. Vou até deixar um vídeo recomendado no final que eu falo sobre o tema educação. Um vídeo antigo, mas bem legal, modéstia à parte. Mas para que serve a escola estatal? Não é para ensinar, não é para desenvolver conhecimentos, fomentar a produção de novos conhecimentos, nada disso. Serve apenas para doutrinar as pessoas na cartilha estatista, para todo mundo sair da escola depois de 10 anos ou mais estudando com aquela coisa na cabeça de que o Estado é importante, que precisa do Estado e político e não sei o que, aquela coisa toda. Agora, no sentido do governo Lula, a coisa é ainda mais escandalosa, os resultados são muito ruins, os gastos são muito elevados e agora está uma onda de esconder informações referentes à educação que não tem explicação, a não ser que o negócio está muito feio. De fato, até o pessoal da Folha de São Paulo está questionando a omissão de dados da educação, que segundo eles é algo feito por motivação política. Pois é, meu amigo, vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois é, qual que é o problema aqui nessa história, de acordo com o que foi repercutido pela própria Folha de São Paulo no editorial de hoje, dia 29 de março. Eu estou vendo aqui o comentário dessa notícia no site da Revista Oeste, bem como esse aqui, essa notícia falando do ENAD, que também não foi divulgado. Era para ter sido divulgado o resultado disso aqui em 10 de setembro de 2024, então tem mais de 6 meses que o resultado não saiu, um negócio meio estranho. Mas começando sobre esse ponto aqui, a Folha de São Paulo criticou a decisão do MEC, do governo Lula, diga-se de passagem, aqui é o Camilo Santana, o ministro da Educação junto com o Lula, mas tomaram a decisão de não divulgar dados referentes à escolarização de crianças brasileiras. Algo aqui que a Folha de São Paulo acertadamente trata como indefensável, né? É dinheiro público do pagador de impostos sendo utilizado, tem que ter toda a transparência do mundo nesse sentido, e eles acreditam que isso é feito por motivação política exclusivamente, né? Então a Folha falou basicamente que um governo que não publica dados produzidos por seus órgãos de pesquisa não só infringe o princípio da transparência que deve reger a administração pública, no caso aqui a publicidade, eu imagino que é o princípio da administração pública é o da publicidade. Transparência é outra coisa, né? Como cria desconfiança na sociedade. Assim, ela passa a cogitar motivação política para tal omissão. Cogitar não, né? Todo mundo tem certeza que é motivação política. O que acontece? O que o governo Lula de fato fez ou deixou de fazer, né? O governo decidiu não divulgar o resultado da alfabetização de crianças no Brasil. Então, são dados aqui relacionados às crianças de... tem algumas faixas etárias que são averiguadas, mas o segundo ano do ensino fundamental. Esse pessoal, essas crianças, não tiveram seus dados de alfabetização disponibilizados. Por quê? É uma grande questão. Por que o governo não divulgou isso? O governo manteve a liberação aqui dos dados, os microdados, né? Do 5º e do 9º anos e do 3º ano do ensino médio. Então, eles fazem um apanhado no decorrer da jornada padrão de ensino no Brasil para ver a questão da alfabetização nesse período aí. E essas taxas compõem o tal do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Por que o governo estaria omitindo esses dados? Bem, a Folha de São Paulo apurou que há indícios, né, de que essa ocultação tem a relação com a discrepância de taxas, ou seja, as notas do SAEB, né, que é o sistema aqui de avaliação do ensino brasileiro, né, e também de outro recurso de avaliação que é usado pelo governo federal estariam discrepantes. Então teria um problema considerável na análise desses dados. Que os dados são maceteados, a gente sabe muito bem. Agora o governo teria um problema muito sério divulgando 2 dados conflitantes entre si. Isso colocaria em xeque completamente a credibilidade desses números. Pois bem, como se não fosse suficiente esse problema, né, que foi apontado
pela Folha de São Paulo, meu amigo. Não é direita reclamando, é a Folha de São Paulo reclamando desse ponto. Como se não fosse o suficiente, tem também a informação do ENAD. O ENAD é o Exame Nacional, que é tipo o Enem das faculdades, vamos colocar assim, mas não é abrangente e é um exame, né, imposto a alguns cursos em determinados anos. Não é sempre que é feito, não é sempre que é feito para todos. Eu fiz o ENAD lá atrás, eu terminei a faculdade de administração em 2015, se eu não me engano, 12, 13, 14, 15, foi isso mesmo. Eu fiz o ENAD em 2015 e tirei até uma nota boa na prova, eu me lembro. É claro que eu tive que vestir a camisa do MST, botar uma boina do Che Guevara para fazer a prova, um negócio escandalosamente esquerdista. Mas me saí bem na prova, com certeza. Acontece que foi feita a prova de 2023, imagino que tenha todos os anos para alguns cursos, pelo menos era assim antigamente, né? Esse ENAD é utilizado para se avaliar a qualidade dos cursos de ensino superior e a partir daí tomar providências em relação aos cursos, né? As faculdades, os cursos das faculdades são avaliados, pelo menos era assim na minha época, com uma nota de 1 a 5, a depender desse negócio aí do ENAD, né? Então, os estudantes concluintes têm que fazer esse exame. Eu fiz na época que eu estava concluindo a administração, né? Então, é abrangente, bacharelado, licenciatura, tecnologia, enfim, né? Só que os dados do ENAD de 2023, que tinham que ter sido divulgados até 10 de setembro de 2024, ainda não foram publicados. Então é um atraso inadmissível, não tem explicação para isso aqui, sem sombra de dúvidas. Inclusive, né, isso aqui, conforme bem pontuou o pessoal da Revista Oeste, acaba comprometendo a análise de comparação entre cursos, entre faculdades diferentes, entre modalidades, EAD, cursos presenciais e etc, né? E também tem o negócio aqui dos médicos, o problema da expansão de cursos de medicina. Então, um ponto que é levantado aqui também de forma geral, e aí, né, não sei se há uma explicação eficiente do governo em relação ao atraso. Por que isso aqui estaria acontecendo de fato, né? Há um problema, sim, relacionado à avaliação da educação superior. O Tribunal de Contas já apontou problemas nesse sentido, né? Os processos regulatórios do MEC deu um prazo ali para que o governo se adequasse nesse sentido aí. Ou seja, há uma percepção clara de que há problemas na avaliação do ENAD pelo Ministério da Educação. Por qual motivo? Pura incompetência? Pode ser. Esse governo que está aí é extremamente incompetente, todos nós sabemos disso. Pode haver má intenção, no sentido de direcionar para algumas faculdades, para alguns cursos, para algumas análises, sem sombra de dúvidas também. O próprio ENAD, a prova em si, quando eu fiz, era claramente enviesada para a esquerda. Tudo bem que ainda era na era Dilma Rousseff, né, no período Dilma Rousseff. Mas era um negócio escandaloso, de fato. Coisas que eu esperava ver na prova, análise de viabilidade de empresas, de negócios, nada disso caiu. Coisas relacionadas à área de administração. Caiu um monte de bobagem progressista, inclusão de empresas, enfim, né? E sendo algo do ensino superior, basicamente é um interesse do governo em criar um gado doutrinado que vai sair das universidades com esse pensamento, vai virar professor, vai virar profissional de outras áreas com esse pensamento enviesado, totalmente doutrinado pela cartilha estatal. Então é um negócio assim que merece todo o questionamento do mundo, embora não seja absolutamente surpreendente. O governo Lula é dado a essas coisas de fato. Meu amigo, a novela do consignado CLT, consignado é social, como você preferir, continua a todo vapor. Agora, o senhor Fernando Haddad entrou em cena para meio que fazer um contraponto ao Luiz Marinho, que pode ter sido mal compreendido. O cara falou, basicamente, não façam esse consignado aí, vai com calma, pega leve, não sai pegando dinheiro emprestado. Ele falou isso claramente, eu até comentei isso aqui no canal naquela ocasião. Agora, o Haddad, né, primeiro de tudo, passando pano pro Lula, falando que isso não tem motivos eleitorais, ele não é exótico na economia por motivos eleitorais, né? Tá bom.
vai acreditando que isso aqui não foi feito por causa de intenções de melhoria de popularidade, né? Mas o Haddad recomendou aos trabalhadores endividados que peguem esse empréstimo aí. Pois é, ele falou isso claramente, meu amigo, né? E olha só, ele afirma, inclusive, que a demanda por empréstimo CLT se concentra em troca de dívida. E nunca que isso aqui é verdade. Jamais isso aqui é verdade. O governo pode até incentivar os bancos a pegar só a troca do consignado, um consignado que exista hoje por esse aqui. Beleza, o governo pode até agir nesse sentido, que seria o menos pior nesse cenário. Agora, dizer que os trabalhadores estão pegando esse empréstimo, estão simulando por causa disso aqui para trocar a dívida? Claro que não, meu amigo. É para fazer dívida nova, sem sombra de dúvidas. E agora, mais um player grande entra na jogada, o Banco do Brasil. Não com uma montanha de dinheiro ainda, mas um valor substancial. 600 milhões de reais despejados nesse programa. E ele fala aqui um protagonismo. Pois é, meu amigo, já seriam 2 bilhões de reais despejados nesse programa. E por que o Banco do Brasil está entrando nessa? Porque é estatal, meu amigo. O Lula mandou. Só Banco do Brasil e Caixa que entraram, se aventuraram nesse barco furado. Então vamos conversar sobre todos esses assuntos aqui. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, então, o que o Haddad falou sexta-feira, né? Tô gravando esse vídeo aqui, que sexta-feira 26, meu amigo. Tô gravando o vídeo no sábado 29, sexta-feira 28. Esse pessoal não revisa bem os textos. O pessoal da grande mídia é brincadeira nesse sentido. Mas ele participou ali de um evento, né, aqui da Galápagos Capital, né? Evento da Galápagos Capital e da Arco Advice lá em São Paulo. Falou sobre a política econômica, que o Lula não fica fazendo coisas exóticas, heterodoxas, nada disso aqui, mas entrou no assunto mesmo lá do consignado CLT. Disse aqui, né, que as pessoas com créditos caros devem procurar o melhor preço possível. Como ele vem com garantia, essa taxa vai cair muito nos bancos, é natural. Eu não sei se está caindo muito, não. Está menor, ao que tudo indica. Os relatos mostram que está menor do que um consignado habitual, um consignado típico. Eu já falei aqui também, se o cara tem dívida de cartão de crédito, até vale a pena ele pegar esse negócio aqui, a dívida do cartão tem um rotativo aí de sei lá quantos por cento, 200, 300% ao ano, sei lá. Isso aqui, em alguns casos, 60% a 80%, o consignado CLT, pode até fazer algum sentido. Agora, eu acho que quem está enrolado no cartão de crédito a ponto de entrar no rotativo sem conseguir sair disso, dificilmente vai conseguir gerir esse negócio do consignado também. Essa é a verdade. Tipicamente, quem já está enrolado com empréstimo é porque não consegue ter um planejamento muito bom. Tem os casos específicos, algo que não estava previsto aconteceu, a pessoa não estava preparada, são algumas exceções. Mas tipicamente, meu amigo, é gente que está enrolada, de fato. É aquela história, o governo faz um desenrola da vida aí, limpa o nome de um monte de gente. Daqui a pouco a inadimplência volta aos patamares anteriores. Por quê? O pessoal limpou o nome só para sujar de novo. É típico do brasileiro, né? Aí o Haddad fala que a demanda maior está sendo nesse sentido aqui, né? Falou que é até natural que isso aconteça, né? Que as pessoas estão pagando uma prestação elevadíssima, com juros altos, troquem para algo inferior a 3%. O pessoal não está achando nada inferior a 3% não, tá daqui para cima geralmente, né? Ainda assim é muita coisa, 3% ao mês, caramba, meu amigo, é muito, um valor substancialmente alto, sem sombra de dúvidas, né? Então, ele falou aqui que o consignado foi criado para o trabalhador que tem dívida cara. A procura é por troca de dívida, né? Tá bom, que a procura é essa aqui. Ele diz que, obviamente, tem um trabalhador que vai buscar um novo empréstimo, mas neste momento tem uma demanda muito expressiva por troca de dívidas. Eu não sei não, meu amigo. Já conversei com muita gente que está tentando esse negócio do consignado aqui. E olha, vou te falar, ninguém está querendo até o momento para trocar de consignado para pagar uma dívida que tem, até porque a migração de consignado nem está disponível ainda, vai começar só em abril, né? Acho que dia 25 de abril, se eu não me engano, é que isso vai começar para valer. Então,
Da onde que o Haddad tirou isso aqui, não tenho muita certeza, né? Mas os problemas não param por aí. Porque além desse negócio que não faz sentido o que ele está falando, né? Olha só, foram 11 milhões de propostas de crédito enviadas, meu amigo. 11 milhões de propostas. Então, não sei quantos que foram... Ah, tá aqui. 193 mil contratos. Então, o percentual tá baixo. Tá 1%, né? Menos de 2% de contratos solicitados foram aprovados até o momento. O valor médio do empréstimo na casa dos R$6.000, com parcelas aqui de R$347 e prazo médio de pagamento de quase 20 meses. Então, tipicamente tem sido feito assim, inclusive tem relatos até do Santander, né, falando aí de como os bancos estão oferecendo mais parcelas do que solicitado. É claro, com a taxa de juros altíssima dessa aqui, vale muito a pena parcelar mais a dívida para ganhar mais nos juros ao todo. E bem, falando em bancos, entra aí o Banco Central nessa história também. Originalmente, quem tinha chegando nesse consignado foi a Caixa Econômica apenas, ela que estava carregando isso aqui nas costas. Agora, o Banco do Brasil entra emprestando 600 bilhões de reais, 600 milhões de reais, perdão, 600 bilhões, meu amigo, já pensou? Enfim, né? Do total aqui, então, que foi emprestado, cadê o montante que eu vi aqui, né? 1,28 bilhões de reais de concessões até o momento. Metade disso aqui do Banco do Brasil, a outra metade da Caixa. Só esses bancos estão entrando para valer nessa história. Por que que isso está acontecendo, né? Pois bem, a Febraban diz que são 2 bilhões de reais. Aqui a CNN traz os dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Não sei exatamente quem dá certo nessa história aqui. Só que já havia sido noticiado antes que o Banco Central e a Caixa Econômica tinham sido acionados pelo Lula em fevereiro para dar um gás nesse negócio do consignado. Ou seja, não é um bom negócio para ninguém isso aqui. Não é uma boa estratégia de negócios para os bancos, senão eles estavam se engalfinhando por causa desse empréstimo aqui, oferecendo toda a sorte de vantagens para quem optasse por aquele banco. O que tem sido apresentado tipicamente, na maior parte dos casos, são fintechs meio esquisitas e Banco do Brasil e Caixa Econômica. Majoritariamente os valores estão relacionados a esses bancos. Por quê? Porque eles são obrigados pelo Lula a entrar nesse barco furado, que tem uma série de problemas sobre os quais eu já falei aqui no canal. É uma dívida perigosa para os bancos, por isso que o consignado está indo lá para as alturas em alguns casos. O pessoal projetando dívida ali de quantos? 20 mil, que vira 50 e tantos mil no final. Enfim, é um negócio arriscado, porque está vinculado ao registro em carteira de trabalho. É um consignado, né? Ou seja, isso é descontado do salário do funcionário e repassado pela empresa. Você tem um problema da complexidade disso aí para a empresa repassar. Se a empresa hoje não paga o FGTS dela porque ela está com um problema fiscal, um problema financeiro, se ela não paga o FGTS hoje e esse consignado é pago na guia de FGTS, você acha que a empresa vai pagar isso aí? Vai ter o cuidado de pagar essa parte do valor, pelo menos? É claro que isso não vai acontecer. E se o funcionário for mandado embora? Aí a dívida é suspensa. Aí, meu amigo, quem emprestou dinheiro se ferrou nessa história. Então imagina se o cara não vai pegar o empréstimo, vai conseguir e vai pedir demissão do trabalho dali a 3 meses. Vai parar de trabalhar para a empresa? Não, vai para a informalidade, para não ter que pagar esse empréstimo. Todo mundo já fez essas contas, todo mundo sabe que isso vai acontecer, né? E no fim das contas, é para o pessoal gastar dinheiro mesmo, para torrar, não é para sair da dívida, não é para limpar o nome. Quem já está enrolado hoje não liga para essas coisas. Isso aqui é para o pessoal pocar, gastar dinheiro como se não houvesse amanhã. E aí você sabe o que vai acontecer com a inflação. Enfim, é uma tragédia completa esse negócio do consignado, do carteira de trabalho, CLT, típica ideia de jirico que o Lula costuma ter e vai dar uma piorada na economia brasileira no final das contas. Olha aí, meu amigo, mais uma repercussão da taxa das blusinhas. Sim, isso vai aumentar em grande parte do Brasil. Não é no Brasil todo, é um imposto estadual, vai incidir em alguns estados a partir de 1º de abril. Logo em breve, pois é, meu amigo, o que já estava ruim
pode ficar ainda pior. E a origem disso aqui é a sanha arrecadatória do governo Lula. Não tem como tratar o assunto de outra forma. Quem deu o pontapé, quem deu a largada nisso aí, foi o governo Lula com a sua própria famigerada taxa das blusinhas, taxando tudo abaixo até dos $50. Pois é, uma grande sacanagem do governo, sem sombra de dúvidas, que nem causa uma arrecadação tão grande e prejudica uma quantidade exorbitante de pessoas majoritariamente pobres, que eram as grandes beneficiadas por isso aqui, e vão se ferrar. Para quê? Para o governo arrecadar uns trocados a mais e para o varejista brasileiro ficar tranquilo, porque não vai ter concorrência externa. Vamos conversar então sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Qual que é a bronca dessa história aqui? O ICMS é um imposto estadual, e a alíquota dele é definida pelos estados, e aqui está talvez a maior sacanagem em matéria tributária no consumo que exista no Brasil. O imposto de renda é outra sacanagem sobre o trabalho, né? O imposto sobre o trabalho é outra sacanagem. Agora, sobre o consumo no Brasil, o ICMS é de fato uma coisa escandalosa, porque você tem alíquotas que costumam gerar na faixa dos 7% até 25% em cima do valor cheio que é cobrado para o consumidor final. Então, meu amigo, para pensar 25%. Energia elétrica tem isso, né? Combustíveis, a maior parte da tributação é via ICMS. Um negócio escandaloso de fato. Então, o que acontece? Atualmente, grande parte dos estados cobra 17% em cima desse negócio das importações de itens de valor menor. As remessas internacionais. Antes, como que a coisa funcionava? Não é que não fosse cobrado antes, que os estados não cobrassem dos itens importados. Não é assim que funcionava também na prática. O que acontece? O governo federal havia isentado lá atrás, né, compras abaixo de $50 dos tributos federais, né, o PIS, COFINS, essas coisas assim. Então o governo isentou isso lá atrás e dessa forma, se o governo não cobrava imposto de compras abaixo de $50, que é um valor que ficou congelado no tempo também, não foi atualizado, outro problema, mas se o governo não cobrava isso aí, ele também não se preocupava em fiscalizar o governo federal, que é quem tem controle das aduanas, enfim, pessoal ali que recebe itens de fora, de importação. Então, acabava que o ICMS passava batido também e ninguém nunca ligou. Os estados sempre fizeram vista grossa a esse respeito. E era um cenário muito bom para todo mundo. A arrecadação pífia com isso aqui não valia a pena o esforço, o incômodo que estava sendo feito. Né? E para o pobre era uma maravilha. Tinha acesso a itens de outros países, uma qualidade ok, uma qualidade dentro do esperado, por um preço muito mais acessível do que conseguiriam aqui dentro do Brasil. Por isso que é vantajoso. Ninguém vai comprar um troço de fora se não for de alguma forma vantajoso. Ainda que seja pelo status, pela marca, sei lá, não seja pelo preço, mas a pessoa sempre vai procurar o que é melhor para si. E o governo meio que deixava rolar isso aí, né? Só que o governo Lula desde cedo quis mudar essa história e atrasar o lado do pobre, que é basicamente o que o governo sempre faz, esse governo aí. Todo governo, né? Mas o governo Lula é pior nesse sentido. Então criaram essa ideia lá atrás de taxar tudo, que foi e voltou, porque a repercussão foi muito negativa. E aí criaram aquela armadilha chamada remessa conforme, que eu falei na época que era uma armadilha de fato, porque daria, né, às empresas, ao pessoal que vende para o Brasil, a possibilidade de continuar com a isenção tributária federal, mas obrigava a pagar o ICMS. Então você vai ter que pagar o ICMS para ter a isenção federal, senão você vai ter que pagar os dois. Aí, meu amigo, entrou a farra dos estados enfiando a mão nesse negócio de ICMS. E para eles é uma maravilha, porque é um percentual alto dentro do valor aqui do item. E é o seguinte, não é culpa dos estados, é culpa do Lula isso aqui. Não são os governadores. O Lula que causou isso, o Haddad que fez isso, Taxade. Então para eles é o melhor dos cenários, porque ganham mais dinheiro e não assumem a culpa disso aí, acabam não levando a culpa nessa história. Então vamos dar uma olhada em quais estados vão ferrar os seus
cidadãos, os seus moradores, com uma alíquota de ICMS ainda maior. Então, os estados estavam cobrando 17%, né? Então, aqui no imposto de importação do governo é 20%. Então, agora bota mais 20% aí de alguns estados. Meu amigo, o negócio aí é exorbitante, né? Então, é uma taxa que chega a 50%. Aí o pessoal do varejo brasileiro diz que mas aqui dentro o varejo paga 90%. Então, briga para pagar menos, porque 90% é um absurdo de fato. Não é para deixar o item lá de fora mais caro. Deixa o seu mais barato, melhor para todo mundo. Briga por isso, não briga para taxar o que vem de fora, né? Um absurdo completo essa história. Então, os que vão manter o ICMS em 17% são esse aqui, né? O meu Espírito Santo tá no meio, não vai entrar nessa onda aqui. Que não é vantagem nenhuma também não, tá? 17% é um absurdo. Já é um absurdo total, mas pelo menos não vão aumentar, né? Ao contrário desses estados aqui que vão subir para 20%, né? Olha aí, Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, é o Nordeste todo, é isso, né? Só o Maranhão do Nordeste, Maranhão e Pernambuco que não vão entrar nessa história aí. Realmente é um estado é uma região muito rica, né? O pessoal compra coisa pra caramba, tem que aumentar imposto sobre consumo mesmo. O Nordeste tá cobrando pouco, né? E Minas Gerais meio que destoa dessa galera aqui. Engraçado, né, ô Romeu Zema? Dá uma aliviada nesse negócio. Enfim, né? Então, o pessoal aqui fazendo os cálculos, por que isso aqui vai ficar mais caro pro pessoal, né? O quanto que isso aqui iria custar de aumento. Então, veja aqui para uma compra de $50 hoje, né? Olha só, você vai comprar um item $50. Olha o tanto que isso aqui vai aumentar. Já estava em 402 antes. $50 hoje está dando uns 280. Com todos os impostos antes, estava indo para R$400. Agora vai para 418 praticamente. Meu amigo, é uma coisa assim completamente absurda, né? Então veja aqui que o ICMS aumentou 3%, mas o impacto final foi 22% a mais de imposto. Maravilha, né, meu amigo? E quem deu o pontapé inicial, volto a dizer, foi o governo Lula. Você abre a caixa de Pandora dos impostos, não volta mais, não tem volta, é um caminho sem volta. Sempre vai subir, sempre vai aumentar. Principalmente nesse caso que, conforme eu falei, os estados estão se valendo do fato de que quem vai levar a culpa disso aí é o Lula e o Haddad. Muito merecido. É claro, tem que botar a culpa nesses caras mesmo, né? Mas como não tem prejuízo para a imagem dos políticos envolvidos, eles não estão nem aí, vão aumentar impostos, e o pobre que se lasque nessa história, né? Mas aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.